E aí, galera, é um prazer estar com vocês aqui, mais um Inova FURB. Dessa vez vamos falar sobre um dos eixos mais importantes da inovação no mundo, na cadeia produtiva, na sociedade do século XXI, que são as potencialidades, o impacto e as possibilidades da engenharia química. Para isso, a gente tem o prazer e a honra de receber hoje aqui com a gente o professor Henry França Mayer. Obrigado, professor, é um prazer contar com o senhor aqui, né? Um professor que muito nos honra, que dedicou muito tempo, muita competência, muita criatividade, muita provocação a muitos alunos e muitos eventos e muitas conquistas na FURB, na nossa universidade. Então, professor, já começando quente, eu queria saber um pouco da sua história e como é que foi esse primeiro contato e o impacto da universidade na sua formação e na sua carreira e na sua vida, né? Sim, eu tenho uma relação praticamente orgânica, para não dizer visceral, com a FURB, porque eu acabei fazendo minha graduação, em 82 eu vim para Blumenau, fiz a minha graduação em Engenharia Química. Na época, o curso de Engenharia Química era um curso ainda muito voltado à química industrial, ele não tinha suas características que hoje tem. E assim que eu concluí o meu curso de graduação, em 86, eu fui convidado pela FURB para fazer a minha pós-graduação. Na época, era uma raridade cursos de mestrado, cursos de doutorado na área de engenharia química no Brasil, eram muito poucos e havia uma carência muito grande de profissionais. Então, nessa época, por intermédio de algumas pessoas, que sempre, eu digo que eu sou bastante abençoado nesse sentido, sempre tiveram algumas pessoas chaves, né? Então, eu fui convidado pelo professor Arlindo Tribes, na época, que era um engenheiro mecânico, não era engenheiro químico, estava tocando o departamento de engenharia química, a permanecer na universidade, fazendo pós-graduação. Eu recebi apoio da Associação dos Amigos da FURB, que eu não sei se ele existe, acredito que existe ainda. Né? E tive um início um pouco conturbado, porque eu fui para o Rio de Janeiro, então era recém-casado, tinha uma criança que estava para nascer, então uma série de dificuldades, né? Que foi uma situação complexa sair da tranquilidade de Blumenau daquela época. Ir para o Rio de Janeiro é uma situação... E aí eu fiquei, mas de qualquer maneira fez parte da minha formação, porque lá eu tive contato com professores que são hoje assim verdadeiros gigantes, né? da engenharia química. Alguns deles já não estão mais entre nós, evidentemente, mas tive contato com esses professores que me estimularam muito. E fiquei um tempo lá e recebi um convite para ir na Unicamp, no mesmo período, que era um lugar mais tranquilo, uma cidade mais interiorana, né? Uma pessoa, o professor Milton Mori, na Unicamp, me fez um convite para ir para lá. E aí eu ingressei efetivamente na pesquisa e na inovação na engenharia química. Eu digo que eu tive muita sorte, digamos um certo privilégio, porque o professor Milton Mori era uma pessoa que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde ele tinha feito o mestrado e o doutorado, e ele voltou com um espírito empreendedor característico do norte da América do Norte. E todas as pesquisas que ele já fazia eram pesquisas voltados a empresas. E aí eu recebi essa carga de incentivo, né? E me identifiquei com isso, né? Assim eu fiz o meu mestrado, voltei para a FURB, né? Fiquei um tempo ainda, e aí aqui eu conheci também outros gigantes, né? Porque a FURB, eu gosto de afirmar isso, a FURB ela foi constituída por ombros de gigantes. As pessoas que tiveram aqui na FURB, desde o início da sua criação... 60 anos, né? 60 anos de universidade. A engenharia química tem 50 anos. Né? Nós, ano passado, fizemos uma festa, inclusive, de 50 anos, mas não daria nem para nomear as pessoas que eu conheci aqui dentro da universidade, dos diferentes setores,
que eram verdadeiros gigantes, né? Que estavam, hoje eu consigo perceber isso mais claramente, eles estavam além do seu tempo. E o interessante, em uma cidade relativamente pequena, né, do interior, né, a gente Exato. tem essa qualidade e esse comprometimento, essa garra de tantas pessoas boas, né? Exato. E o que me chamava a atenção é que existia assim, uma tentativa de se sentir inferior, sabe? Ah, não, pô, nós somos uma universidade pequena, né? E eu, muito pelo contrário, eu já via com outros olhos, porque eu acabei indo conhecer, eu conheci o UFRJ, eu conheci a Unicamp, e eu vim para cá conhecer a FURB, porque aí foi ali que eu... E aí eu vi pessoas assim, com uma capacidade, tanto na parte acadêmica quanto na parte científica, que era algo assim exemplar, que você não via em outros lugares, né? Eu lembro até tive muito pouco contato, mas até muito depois dele se aposentar, eu o conheci mais profundamente. O professor Vitor Tomelin, por exemplo, ele fez mestrado e doutorado com o Rubem Alves na Unicamp. Enquanto Paulo Freire escreveu a pedagogia do oprimido, ele escreveu a pedagogia do silêncio, contando a história toda dele. Bom, então, assim, eram coisas assim que... né, poetas, né? Tinha aqui o... Lindolf Bell, não? Não, o Lindolf Bell já era a geração da década de 60, mas aqui teve outros aqui que escreviam muito bem, né? Então, interessante, assim, né? Essa diversidade de várias áreas, a FURB. Várias não é só áreas. A área mais técnica, a área mais social, a área tem qualidade e impacto em muitas áreas, né? E aí pessoas assim realmente, a começar assim, se a gente for olhar a história dos nossos ex-reitores, né, reitores, poxa, uma história, o José Tafner foi da minha época, quando eu era aluno de graduação, logo que eu entrei na universidade foi o reitor, o Fronza, que era o vice-reitor, né, também já falecido, Davi Hilse, era outro gigante, né? Isso assim falando que não tinha nada a ver com engenharia química, mas eu os reconhecia. E para a gente ver a diversidade que a gente tem, né? A nossa primeira mulher da história também, a nossa reitora Márcia, está lá agora nesse momento na Finlândia, Dinamarca, buscando referências de inovação para trazer para cá. Então, assim, nas várias características e perfis, a gente tem muita gente boa aqui dentro, né? E teve uma história toda, né? Essa história toda, até mesmo na questão administrativa, na questão... Foi sempre um exemplo de sucesso. Mas havia... Eu lembro que uma vez eu comentei, disse, olha, a FURB deveria fazer um vestibular nacional. Aí o pessoal começou a dar risada. Disse, mas como vestibular nacional? Eu disse, claro, nós temos qualidade para ser nacional. Sim. Eu sei, por exemplo, o caso da Unicamp. A Unicamp tem um vestibular na Unicamp. Vestibular nacional. Então, pô, nós estamos com um problema de aluno, por que a gente não faz um vestibular nacional? Nós temos uma universidade muito boa, uma infraestrutura muito boa, reconhecida em muitos lugares. Qualidade de vida, localização. Uma qualidade de vida exemplar. Quer dizer, nós temos tudo que tem de bom, né? E aí a gente se apequena, de certa maneira. Uma boa provocação. Né? Se apequena, de certa forma, achando que... se sentindo inferior, né? Como o brasileiro tem um complexo de vira-lata, nós temos um complexo parecido também, né? Mas isso não é verdade, né? E foi por isso que eu lutei durante toda a minha carreira, né? Como docente, como pesquisador, fazendo inovação dentro da área de engenharia química. Eu nunca me senti... Eu tive oportunidades de estar em outros lugares. A própria Unicamp queria porque queria. Eu fui considerado louco. Quando eu terminei o doutorado, eu recebi um convite para ficar na Unicamp. Na época, eu não precisava nem fazer concurso público. Eu disse, não, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso moral, inclusive, com a própria universidade. E aí o pessoal, não, tu tá louco, vai deixar a Unicamp para vir para a FURB. Eu disse, não, lá eu vou construir uma história. E vou fazer uma escola, né? Vim com vontade de trabalhar, com sangue nos olhos, por assim dizer, e isso se refletiu, evidentemente que nunca sozinho, né? Claro. Eu acho que esse é um dos componentes também, né, professor, da inovação, né? É difícil
Eu estava lendo a biografia do desenvolvimento tecnológico, dos vários atores que participaram do desenvolvimento do computador, do chip, de uma série de coisas, e isso ficou muito claro, assim, tu tem momentos em que uma pessoa específica aparece mais, tem um insight, mas nunca essa construção e essa inovação acontece sozinha, acontece uma pessoa só, é sempre um coletivo que vai se empoderando a partir das iniciativas individuais, claro, né? Mas que vai se construindo no coletivo também, né? E também é mais prazeroso, né? Exatamente, aquela máxima, né? Sonho que se sonha só é um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade, né? Eu lembro do professor Ivo Marcos Tais. Eu lembro que uma vez ele assumiu a pró-reitoria de pesquisa, numa ocasião, e ele contou uma historinha bem simples, que eu acabei incorporando isso na minha prática cotidiana, né? Ele contou uma história de um menino que virou campeão mundial de atirador de pedra, né? E aí o menino, né, começou desde pequeno e tal, e quando ele começou, o avô dele veio num campeonato e falou um negócio no ouvido dele. E porque ele nunca conseguia sucesso no que ele estava fazendo, e aí um repórter viu aquilo e depois de muito tempo chegou: escuta, o que o teu avô falou aquele dia? Né? Ele disse: não, olha, você faz o seguinte, você mira na lua, e aí você tenta jogar a pedra, e onde ela chegar, está valendo, né? Então, essa metáfora, por assim dizer, foi algo que eu emplaquei na minha vida. Eu, de fato, eu sempre fui um pouco visionário. Às vezes eu estava além do meu tempo, mas eu mirava lá na frente e acabava estimulando outras pessoas a sonhar junto comigo. E aí a gente acabou, né, conquistando, modéstia à parte aqui, mas a gente acabou conquistando um certo status quo na pesquisa, no desenvolvimento, numa universidade que o pessoal dizia, pô, uma universidade pequena, né, que não daria para comparar o nível de oportunidades que a Unicamp daria. Até pela proximidade geográfica, né? Pela proximidade estratégica com indústrias, polos industriais, petroquímica, a maior refinaria de petróleo do lado, ali em Paulínia, né? Então, assim, mesmo assim a gente foi lutando, né? Com quedas, né? Caindo, levantando. Até comentei há pouco contigo sobre o Carlos Muniz, que foi um parceiro nosso também, que não foi ex-aluno. Pretendemos convidar para um próximo programa aqui no Inova FURB. Ele mandou um videozinho, né, de um avestruz que botou um óculos de 3D e ele começou a olhar e começou a enxergar um monte de nuvens e tal. E disse, não, vou voar. E começou a voar e bater asa. A primeira vez caiu, a segunda vez caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. E daqui a pouco o avestruz saiu voando, né? E o Carlos mandou o videozinho para mim e disse, a história da minha vida aí. O impossível às vezes acontece na inovação, né? Acontece, claro. Tem não pode desistir, exatamente, né? Exatamente. Tem uma máxima, uma frase que eu gosto também, não sabendo que era impossível, fui lá e fiz. Isso, para pessoas que não sabem, vai lá e mete a cara e faz, né? Ô, professor, eu acho que tem às vezes um desafio nosso aqui dentro da universidade, né? Nós temos a parte teórica, a parte técnica, que são super importantes. Acho que isso caracteriza um pouco a FURB também, né? A gente nunca abre mão dessa formação teórica e técnica, né? Mas como é que, na tua visão, na tua experiência, o empreendedorismo impactou na tua carreira, mas também na carreira dos egressos, né? Como é que tu encara o empreendedorismo dentro da universidade e da carreira científica? Sim. Em primeiro lugar, foi uma coisa que eu sempre preconizei também, é que você nunca pode dissociar a teoria da prática, né? Eu já cansei de ouvir que a teoria é uma coisa, a prática é outra e tal, e brincadeiras aqui, brincadeiras à parte. Mas eu sempre entendi que para que a gente tenha profissionais que deem conta de resolver os problemas, de inovar, de fazer a diferença, você tem que necessariamente, né, adquirir uma alta formação, uma base teórica muito forte, né, hoje ainda mais.
Você, às vezes, tem que ir até a fronteira do conhecimento, não necessariamente você precisa ultrapassar a fronteira, mas você tem que ir até a fronteira do conhecimento e depois trazer isso para a realidade prática. Então, esse que eu acho que quem consegue fazer isso, é muito difícil não ter sucesso. Né? Você vai lá na fronteira, às vezes você ultrapassa. Quando você ultrapassa a fronteira, aí você acertou em cheio. Né? Você construiu um conhecimento completamente inédito, você trouxe uma inovação disruptiva, você que modifica. Impacta na vida das pessoas na real, né? Impacta, né? Vamos lá, vamos pegar, descobrir a cura para um determinado câncer. Né? Caramba, né? Descobrir a vacina Tem um medicamento, um exemplo também que eu acho fantástico, que é o Ozempic, que é um medicamento dedicado para... Era para diabetes, não é? Para diabetes, né? Principalmente para pré-diabetes, e ele tem um efeito colateral de emagrecer. A empresa que investiu no desenvolvimento desse medicamento é uma empresa dinamarquesa. Essa empresa, o faturamento dela é maior que o PIB da Dinamarca. Sério? Eu não sabia disso. Caraca. Então, eles acertaram em cheio, né? Acertaram em cheio. Então, assim, é claro que nem sempre isso acontece. Eu acho que, assim, nem todo mundo tem um espírito inovador também, a ponto de agora todo mundo vai ser empreendedor. Também não é assim. Claro. Existem cooperações, todos são importantes. Eu tive uma experiência acadêmica que me chamou muita atenção. Antes da pandemia, nós tínhamos um convênio com a Universidade de Borås, na Suécia, que Borås é uma cidade exemplar em termos de reciclagem, né, de reaproveitamento de todos os seus resíduos. Então, eles têm 99,99% de tratamento e reaproveitamento dos seus resíduos. E aí eu fui lá e fui ver o nível de importância. Nesse nosso convênio, a gente ficava um mês lá, dava aula para um curso de pós-graduação e depois o professor de lá fazia a mesma coisa aqui. E eu tive, de novo, aquela questão assim de estar no momento certo, na hora certa, para aprender, né? E aí eu fui nessa, em 2 oportunidades, e aí eu comecei a enxergar a importância e o tratamento que era dado desde a pessoa que fazia a limpeza até o diretor, do presidente da universidade. A começar pela diferença salarial. A diferença salarial entre o cara da limpeza e o presidente da universidade era de 10%, 20%. Sim. Moravam nas mesmas casas. Os filhos estudavam juntos. Os filhos estudavam juntos. Aí você começa a enxergar a importância de todos. O que eu quero dizer com isso? Que isso na inovação também é importante. Sim. Você tem todas as pessoas que vão exercer o seu papel, que sem elas a inovação não vai acontecer. Eu estou tendo uma certa experiência agora também, né? Eu até estava brincando contigo, estou fazendo um pós-doutorado onde eu sou o supervisor e o supervisionado. De vez em quando a gente entra em conflito, mas faz parte, né? Faz parte. Mas eu estou lidando também com pessoas que têm formações não tão especializadas, mas que são fundamentais na estrutura da inovação, que são necessárias e que fazem parte. Né? Então, o trabalho da inovação exige essa diversidade, né? exige isso, e nem sempre você vai ter, todos eles serão empreendedores, né? Não, mas eles fazem parte uma etapa, né, da cadeia produtiva, da produção e da inovação, né? Até porque a gente tem a inovação disruptiva, a inovação incremental, a gente tem micro-inovações, né? Acho que olhar de forma integrada para essa conexão e o papel da universidade estar atualizada para enxergar isso e participar disso, eu acho que é uma diferença. A gente vê os principais polos de inovação no mundo, tem uma articulação entre a indústria, né, entre a academia,
entre o poder público e entre a própria sociedade, né? Eu acho que onde consegue essa sinergia e no fim todo mundo está afim de melhorar a qualidade de vida nossa, né? Exatamente. Ou seja, o impacto, né, que gera. O impacto final é para a sociedade, né? Então eu vejo assim, eu ainda continuo bastante otimista nesse sentido. Eu acho que tem muita coisa para a gente desenvolver, né? A área de engenharia química, por exemplo, é uma área muito versátil. Ela tá no cerne de questões fundamentais dentro da inovação, porque ela se preocupa muito com a ampliação de escala. Então, às vezes, você consegue fazer a síntese numa escala reduzida, mas e depois? Como é que você transforma esse produto numa escala maior, numa escala a ponto de atender os anseios da comunidade? E o engenheiro químico, ele tem essa formação, ele tem esse viés, né, de procurar ampliar as escalas, né? Então, partir, evidentemente, né, do exemplo no laboratório, nas escalas reduzidas, e fazendo, né, gradativamente, ampliando as escalas, quer dizer, você nunca amplia uma escala, né, você não sai de um experimento no laboratório e vai para uma escala industrial. Você acaba fazendo etapas intermediárias, né, que a gente chama de bancada, planta piloto, protótipo industrial, até você chegar no protótipo, na produção industrial. O impacto real, né? E aí, com isso, você vai aumentando o nível de maturidade tecnológica daquele produto, daquele processo. E de todos os integrados e integradoras, né? Todo dos fornecedores, de quem trabalha, de coisa, vai aumentando a capacidade de eficiência, de efetividade de todo o conjunto, né? Exatamente. Professor, aproveitando essa sua... Eu vou lhe fazer uma provocação, então. Como é que o senhor explica a área que o senhor trabalhou aqui dentro, né? De uma forma simples para os nossos ouvintes, relacionado com a inovação e com essa tendência no mundo, assim? Acho que trabalhou com a Petrobras, né? Enfim, como é que conta um pouco... Então, eu desde o meu mestrado, né, eu até teve um exemplo interessante. Uma vez eu fui discutir um projeto dentro dessa linha, inclusive era com a Petrobras, mas nós estávamos buscando um parceiro internacional. E aí, no título do projeto, tinha assim, desenvolvimento tecnológico. Que pode ser qualquer coisa. Mas no título aparecia Sim. desenvolvimento tecnológico. Aí, beleza, chegou lá no jurídico da Universidade de Bremen, na Alemanha. Chegou no jurídico da Universidade de Bremen, não, isso aqui não é pesquisa, isso aqui é desenvolvimento, é algo tecnológico. Aí eu lembro que eu olhei para o professor Udo Frittin, que ainda até hoje é nosso parceiro lá em Bremen, e como é que nós vamos explicar agora? Era uma pessoa, um advogado, né? Era uma Frau Schneider, nunca me esqueço. A Frau Schneider dizendo, não, mas a gente não pode olhar isso como pesquisa e desenvolvimento, isso é uma prestação de serviço. Daí a gente disse, olha, não, na verdade, a engenharia química, como também a engenharia mecânica, ela tem ela tem uma interface muito próxima. A gente faz desenvolvimento tecnológico, mas para fazer o desenvolvimento tecnológico tem que fazer a ciência básica, a gente tem que fazer a pesquisa básica. Então, dentro do desenvolvimento tecnológico tem isso. E isso, essa questão, junto com a Petrobras, a gente começou pequenininho, foi fazendo projetos pequenos e a gente acabou disputando no final aí da minha... Até recentemente a gente assinou um convênio, um termo de cooperação científica de 2,5 milhões com a Petrobras para fazer o desenvolvimento tecnológico de um atomizador de carga para cargas renováveis, né? Nesse processo de transição energética, a Petrobras também, porque às vezes a gente pensa, está usando petróleo, aí de repente você vai trocar o petróleo por um bioóleo. É outra realidade, os equipamentos não funcionam da mesma maneira, né? Você vai colocar bioóleo num dispersor de carga, que é um dispersor de líquidos, né? Um pouco mais viscosos, né? Esses líquidos. Quando você faz essa dispersão no produto fóssil, tem um comportamento. Quando você vai para
para o renovável, o comportamento é completamente diferente, né? Então, nessa trajetória com a Petrobras, a gente veio fazendo inúmeras atividades de desenvolvimento tecnológico. Teve uma que foi, assim, acho que foi a que teve o maior respaldo, o maior sucesso, digamos, que foi um trabalho que a gente fez numa caldeira de recuperação de calor. Essa caldeira estava há 20 anos sem funcionar como recuperador, então eles queimavam gás para produzir vapor para tocar energia elétrica. Quando eu estou falando em caldeira, né, a gente pensa que nós temos aí caldeira de 20, 30 toneladas por hora. Essas caldeiras nas refinarias é de 140, 200 toneladas por hora. É um prédio, né? Uma complexidade gigantesca. E aí eles lançaram o problema. Nós estamos há 20 anos sem conseguir recuperar calor. Bom, nós formamos uma equipe de quase 40 pessoas na época. Não só FURB. FURB, só tudo FURB, FURB, tudo FURB. Que legal. Alunos de graduação, alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado, mas que, como nós não temos doutorado, a gente pegava aluno da UFSC, da Unicamp, que vinham fazer a sua parte experimental aqui. E aí nós montamos essa equipe, e essa equipe ficou durante 4 anos em cima disso. A gente estudou, e eu lembro que foi uma época onde a teoria de Einstein, dos buracos negros e tal, ela foi de fato, pela primeira vez, foi feita uma fotografia. Então foi orientado todos os telescópios para um buraco negro específico, juntaram-se 7 ou 8 telescópios gigantes, do mundo, né? Sincronizaram no mesmo tempo e na mesma posição e construíram uma bateria gigantesca de informação que foi analisada, interpretada e se produziu uma fotografia. Né? Então a gente fez algo, reservado às proporções, a gente fez algo parecido. A gente gerou de 40 pessoas, a gente envolveu um monte de gente, a gente coletou uma quantidade gigantesca de informação para fazer um diagnóstico, para identificar por que não funcionava e depois para propor um prognóstico, quer dizer, propor uma solução para o problema. E isso aí trouxe um impacto interessante, porque ao invés de aumentar a produção da caldeira, a gente deixou de queimar gás. Então a Petrobras ela não estava precisando de mais do que ela já usava, do que ela produzia queimando o gás. Então ela começou a fazer descarbonização. Ela olhou para aquele resultado como um resultado de descarbonização. Que é um dos mais importantes hoje em dia, né? Exatamente. Professor, parabéns. Estamos chegando na reta final. Obrigado por esse papo incrível. Eu acho que uma coisa que caracteriza a FURB, obviamente, e o Inova FURB tenta expressar um pouco do que é a FURB, é essa diversidade, né? A gente traz convidados de várias áreas diferentes. E isso realmente mostra a inovação em rede, né? A inovação impactando na vida de muita gente. Queria convidá-lo para 1 minuto de considerações finais. Fique à vontade. Perfeito. Assim, algumas coisas que eu aprendi nessa trajetória. Primeiro que uma única andorinha não faz verão, né? Tem que se trabalhar em grupo, tem que aprender a trabalhar em grupo. Todos são importantes, né? Todos são importantes. O trabalho tem que ser sério, né? Eu sempre lembro lá, dizem que foi o Einstein, mas eu não sei se foi o Einstein que fez isso, que diz que o sucesso é igual a X mais Y, onde X é trabalho, Y é diversão. Interessante. Né? Você tem que ter, né? Eu coloquei mais um Z ali, eu disse, trabalho, diversão e preparar sucessores. Legal. Quer dizer, você tem que preparar pessoas que vão continuar o trabalho. Senão você estagna, né? Fica uma estagnação. Então, eu acho que é isso. Eu acho que trabalhar junto, fazer aquilo que gosta, se divertir, né? Se divertir e bola para frente. Professor Henry, muito obrigado. Parabéns por esse trabalho incrível, essa trajetória. Mais uma vez, galera, muito obrigado por essa audiência de vocês. É sempre uma diversão e um prazer estar recebendo os convidados e pensar e falar e provocar sobre inovação. E fica o convite para o próximo programa aí. Um abraço e até a próxima.